impressão, Rafael, que a gente chega a esse julgamento com uma narrativa política muito forte de vários agentes, justamente pela história, né, de seus julgamentos acontecerem no Supremo, de que o Supremo faz inovações jurídicas a depender dos réus, certo? Isso é parte do senso comum dos grupos políticos que tentam ali, livrar os seus políticos em julgamento a cada nova rodada, né? Neste julgamento do Bolsonaro, desse grupo, deste caso, pelo que você narrou até aqui, tudo isso que a gente está questionando até o momento tem a correspondência no regimento, na lei, e tem, me parece, esse cuidado, né? Agora, também é muito difícil num caso como esse que venha uma prova que seja o popular batom na cueca. Aliás, até vamos falar de batom ali na frente, mas não é o momento ainda. Batom na estátua. O batom na estátua é outro, mas... Então, no caso do mensalão, a teoria do domínio do fato apareceu como algo aparentemente novo para os leigos, eu estou falando, né? Porque é uma teoria jurídica que, veja, né, o ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, foi quem trouxe em alemão, inclusive, porque é a sua escola e tudo mais, né? Mas politicamente constrói-se essa ideia de que não, o STF inova, dependendo do réu, né? Então, aí depois teve a inovação, entre aspas, de mudar a prisão na segunda instância e por aí vai. Eu queria a tua análise sobre essa sequência de julgamentos tão relevantes que a gente teve, né? Então, Mensalão, Lava Jato e agora esse. Do teu ponto de vista, os ministros inovam? Os ministros se adequam a depender dos réus? Como é que você enxerga a atuação do Supremo? Eu sei que isso a gente pode ficar aqui 5 horas debatendo, não é uma pergunta simples, mas eu acho que é o que está pulsante na opinião pública de querer entender. A gente está assistindo a um julgamento imparcial ou não? É o que a opinião pública está procurando entender. Pelo histórico, o que é a tua avaliação? Olha, essa é uma pergunta super difícil, porque para o pessoal da ciência política e do direito que estudam, tem um campo de estudo chamado comportamento judicial, essa é meio que a pergunta do milhão, e na verdade existem algumas diferentes perguntas do milhão, né? Então a gente se pergunta, por exemplo, se eu posso fazer uma correlação entre o presidente que indicou o ministro e os votos do ministro numa certa matéria, entre aquilo que eu atribuo como sendo a ideologia política daquele ministro e o voto dele em certas matérias. O que especificamente você está chamando atenção, a gente chama de comportamento estratégico. Então é um pouco você saber se existe algum tipo de evidência de que os ministros fazem uma espécie de uma conta de chegada, né? Falou, olha, eu tenho uma estratégia aqui, e eu vou usar os poderes, principalmente de natureza processual que eu tenho, para atingir um determinado fim. Então, se eu quero, né, pegar um exemplo que está na ordem do dia, está nos jornais hoje, né? 2 julgamentos, digamos assim, relacionados ao universo do bolsonarismo que estavam em andamento, o julgamento da cabeleireira que, né, pintou a estátua e foi condenado, e o julgamento da Carla Zambelli, foram pausados por pedidos de vista, né? Um do ministro Fux, se eu não me engano, outro do ministro Cássio, certo? Isso. Aí você se pergunta assim, por que isso aconteceu, certo? Quando a gente vai construir hipóteses do porquê isso aconteceu, uma das hipóteses pode ser a seguinte: bom, porque o Supremo já está no olho do furacão com o recebimento da denúncia, né? Vamos tirar um pouco esses casos de cena por hora, né? E esse negócio volta daqui a 60 dias quando a temperatura já estiver mais amena. Esse é um tipo de... né? Essa hipótese sugere a possibilidade de um uso do poder de pedir vista, né?
que é um poder que deve ser usado quando, por exemplo, você tem uma dúvida jurídica sobre o processo e precisa de mais tempo para estudar, que é um uso que a gente pode chamar de estratégico. Mas ele não é estratégico no sentido de que a pessoa está querendo condenar alguém que é inocente ou absolver alguém que é culpado. É simplesmente uma forma de você administrar, né, as pressões e as circunstâncias que eventualmente incidem sobre o tribunal. Qual que é a dificuldade de eu cravar isso? A dificuldade é que é difícil da gente atestar, da gente provar, né? A não ser que o ministro viesse a público e confessasse, falasse, olha, assim, a temperatura estava muito alta, achei melhor tirar de cena. Mas como a razão pela qual se pede vista não precisa ser motivado, e mesmo que fosse motivada, eu poderia dizer, olha, preciso de mais tempo para estudar, quem sou eu para dizer que não, né? É um pouco difícil da gente testar essa hipótese, certo? O que eu acho que a gente pode dizer é o seguinte, o tribunal sempre terá menos pressão quanto mais estável ele for nos seus procedimentos, nos seus entendimentos e nos seus ritos. E a gente costuma dizer, né, que os anos 2010 para frente, né, do mensalão para frente, o judiciário bagunçou a política, né? Mas eu acho que o judiciário também se bagunçou um pouco, porque na medida em que o tribunal foi, e não estou dizendo que isso foi algo intencionalmente construído pelo tribunal, que o tribunal saiu na rua caçando, né, processo de parlamentar para julgar, enfim, os processos eram apresentados, as medidas eram, né, as coisas aconteciam, a Procuradoria da República apresentava, ajuizava ações e assim por diante. E o tribunal, para lidar com uma série de situações que eram novas, porque embora a prerrogativa de foro em matéria criminal seja prevista há muito tempo, esse volume e a intensidade com o qual casos dessa natureza foram trazidos para o tribunal, isso é uma marca de, assim, final dos anos 2010 para frente, né? O julgamento do mensalão em 2012, logo na sequência veio a Lava Jato, né? E isso fez com que o tribunal tivesse que, a todo tempo, em primeiro lugar, repensar as suas regras de procedimento, né? Principalmente essa questão turma-pleno. Isso foi uma grande bagunça que aconteceu. O entendimento do tribunal mudou muitas vezes e, obviamente, não é saudável que mude, porque por mais que a gente possa dar uma explicação, né, como eu tentei dar, né, da lógica grande por trás de tudo isso, a gente nunca vai conseguir dissipar a dúvida se um determinado movimento não foi feito por uma razão que a gente pode considerar uma razão estratégica, mas não no sentido de eu quero salvar essa pessoa ou eu quero prejudicar essa pessoa, mas às vezes até do ministro conseguir defender o posicionamento que ele julga que é o posicionamento mais correto e salvar o resultado do processo que ele entende que é o resultado devido dos votos dos demais colegas, né? Então, uma das questões que foi muito debatida no meio jurídico, né, era essa mudança de competência turma-plenário durante os casos da Lava Jato, na época em que o ministro Fachin era relator. Não sei se todo mundo tem essa recordação, mas muita gente começou a se perguntar se não havia uma situação na qual o ministro Fachin, relator, imaginando que o resultado pudesse, no âmbito da turma, ser desfavorável àquilo que ele entendia como correto, jogava aquilo para o plenário. E esse poder quase imperial que o relator tem, porque se o relator na turma vira e fala quero afetar isso ao plenário, ninguém vai dizer que não, né? Dá margem, né, a essa... E as pessoas ou podem ter critérios diferentes, o que é um problema, porque gera confusão, ou podem, de fato, ter um comportamento estratégico. Eu tenho mais dificuldade de dizer que isso é ligado a uma pessoa específica. Eu quero pegar esse cara aqui, e por isso eu estou fazendo isso, porque eu quero pegar esse cara, né? Mas, sem dúvida alguma, naqueles momentos de maior fratura nos entendimentos do tribunal, acho que principalmente no contexto da Lava Jato, né? E uma vez que os casos foram levados para a turma,
porque dava margem para isso. Porque quando era tudo plenário, você não tinha margem para esse jogo, né? O máximo que alguém podia fazer é pedir vista, demorar para devolver, mas mesmo isso, né, foi resolvido por mudanças regimentais recentes. O presidente não pautar para julgamento, né, fazendo uma espécie de um cálculo político ali. Mas uma vez que isso vai para a turma, essa margem de você jogar com a competência a turma plenário por parte do relator passa a existir, certo? Mas é algo que a gente constrói como hipótese e que é muito difícil da gente comprovar. Cravar, falar, tá vendo aqui, provei, ó, viu o histórico, pela matéria, pelo padrão do seu comportamento em outros casos, que diverge desse, né? Enfim, mas é uma hipótese que a gente se pergunta e existe margem, acho que principalmente nessa questão turma plenário, para isso. Perfeito. Mas não necessariamente pela pessoa envolvida. Né? Isso E veja, só para complementar, curiosamente, esse é um argumento que uma parte dos eventuais réus, né, tem feito para dizer que quer que vá a plenário. Né? Então, uma das maneiras da gente interpretar, né, o pedido de que a coisa saia do plenário saia da turma e vá para o plenário, é dizer o seguinte, olha, quem está julgando aqui são pessoas de uma importância, né, muito grande, de um significado histórico muito grande, que ocuparam cargos muito grandes, e por conta da característica, né, dessas pessoas, que inclusive compõem, né, o caráter histórico desse julgamento, né, isso deveria ir para o plenário. Um julgamento histórico não pode acontecer na turma. Né? Então, a possibilidade dessa margem de manobra tanto possibilita essa atuação estratégica eventual, né, dos relatores, né, quanto abre margem para esse tipo de argumento das defesas.